Hoje é 17 de março de 2018, agora são 20 horas, mas não dá nem para falar boa noite, nem boa semana, nem sei lá o que, né? Semana duríssima, né? Uma semana de uma radicalidade assim, do momento que a gente está vivendo, inacreditável, né? Nós tivemos a execução, né? O assassinato da Marielle Franco, vereadora do Rio. Um assassinato, uma execução realizada de uma forma que parece que é um aviso, né? Que é um aviso do tipo: olha, cuidado, nós não temos limites. E parece que este é o momento que a gente está vivendo, né? Esse momento complicadíssimo da vida brasileira, e que parece que não, de fato não há limites. Aquilo que a gente vem falando, escrevendo, enfim, que para essa construção do golpe, né, para que aqueles donos hereditários do poder retomassem o poder no país, eles fizeram uma construção paulatina para chegar nisso. E, querendo ou não, propositalmente ou não, eles acabaram fabricando um ódio, e um ódio que eles não sabiam aonde ia dar, as consequências disso. Mas quando você mexe com isso, quando você mexe com essa, né, exacerbação do ódio, eles estão percebendo agora, está todo mundo percebendo, que a consequência direta disso é que você tem lá, soltou, libertou, né, aquilo que estava dentro dos bueiros, dos buracos. Você libertou esse monstro do fascismo. E quando você libera um monstro com essa magnitude, com esse tamanho, as consequências podem ser inimagináveis e imprevisíveis, né? Esse monstro pode atacar, inclusive, aqueles que construíram o golpe, né? Então, no momento, as pessoas, há muitas ainda, a maioria das pessoas não estão percebendo, né? As pessoas não estão percebendo não só o perigo que a gente está vivendo, muitas não estão percebendo nem o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo nesse momento. É impressionante. E tudo isso começou com essa fabricação do ódio. Agora, o que é inacreditável, e aí essa coisa do fascismo colocado, né, aí solto, absolutamente solto, a gente constata na reação, é uma coisa inacreditável, né? Na reação dessa direita escrachada que nós temos no Brasil, né? Essa desembargadora, que eu não vou nem falar o nome dela, né? Os comentários que essa fulana, né, ela fez em relação, é um negócio assim que você fala, olha o que dá você mexer com essa coisa do fascismo. Olha o que dá, né? As pessoas
Não percebem, né? Então, eu tô vendo aqui, eu estava fuçando aqui nas minhas coisas. A gente escreveu, eu escrevi um artigo em julho de 2017 no Empório, e o artigo chamava Tragédia Brasileira, né? Mas antes de eu falar desse artigo, eu queria lembrar que nós tivemos essa barbaridade no Rio de Janeiro, mas nós tivemos aqui em São Paulo também uma outra revelação disso, né? Que foi a maneira como se trata, e sobretudo estamos tratando neste momento, os professores aqui em São Paulo, né? É uma outra barbaridade que não acabou no assassinato lá, mas poderia ter acontecido uma tragédia também aqui em São Paulo, né? E você fala de uma situação onde servidores públicos, né, fardados, né, atacam servidores públicos da educação. E aí quando os servidores públicos da educação, quando professores são atacados da forma como foram atacados aqui, que perspectiva, qual é a perspectiva que a gente pode ter para o futuro do país, quando se ataca professores? Então, esse artigo que a gente escreveu em julho de 2017, ele se chama Tragédia Brasileira, e a gente tentou ali pautar, fazendo um histórico, né, da chegada daquele momento, em julho de 2017, nós estamos quase um ano depois disso. Mas nesse artigo eu coloquei aqui, puxei citei um outro artigo e coloquei um trecho de um outro artigo do professor, filósofo Peter Poupelbar, num artigo que ele escreveu, Estamos em Guerra. Escreveu isso há um ano, ou seja, um ano antes dessa barbaridade que nós tivemos essa semana. Eu vou ler esse trecho aqui porque eu acho que ele já naquele momento ele estava dizendo o que tinha que ser dito, enfim, um diagnóstico interessante que cabe para essa semana, que cabe para o momento. Nesse trecho ele diz o seguinte: estamos em guerra. Guerra contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra os indígenas, contra os craqueiros, contra a esquerda, contra a cultura, contra a informação, contra o Brasil. A guerra é econômica, política, jurídica, militar, midiática. É uma guerra aberta, embora denegada. É uma guerra total, embora camuflada. É uma guerra sem trégua e sem regra. Ilimitada, embora queiram nos fazer acreditar que tudo está sob a mais estrita e pacífica normalidade institucional, social, jurídica, econômica. Ou seja, ao lado da escalada generalizada da guerra total, uma operação que a abafa em escala nacional. Essa suposta normalização em curso, essa denegação, essa pacificação pela violência, eis o modo pelo qual um novo regime esquizofrênico parece querer instaurar sua lógica, em que guerra e paz se tornam sinônimos, assim como a exceção e normalidade, golpe e governabilidade, neoliberalismo e guerra civil. Nada disso é possível sem uma corrosão da linguagem, sem uma perversão da enunciação, sem uma sistemática inversão do valor das palavras e do sentido do próprio discurso, cujo descrédito é gritante.
Depois no final ele arremata com: se cada dia parecemos mais vencidos, a derrota tem uma vantagem. Ela nos força a pensar de outra maneira. É preciso fazer do pensamento uma conspiração cotidiana, uma insurgência indomável. Ou seja, é uma derrota, né? A gente está perdendo. Está clara essa derrota para a gente. Mas ela não pode ficar assim, né? Eu acho que uma das coisas que tem que se fazer é que a gente tem que estar mais próximos. Porque o momento é para isso, né? O momento é para que a gente perceba, analise, sofra, mas que a gente não baixe a guarda, não é? Fico por aqui hoje.